Deus abençoe o coração de todos vocês, de todos nós. Vamos pedir a Deus, ao Senhor Jesus, que nos abençoe nessa noite de estudo com a nossa querida Luísa, que vai trazer para nós, nos auxiliar no raciocínio desse livro tão especial. Nós vamos fazer a leitura do nosso Evangelho. O capítulo é o 27, Pedi e obtereis. O item é o 9. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Eu agora convido a vocês. Boa noite, Rita. Que Deus abençoe também seu coração. Convido a todos para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos a esse Pai amoroso que nos dá tanta oportunidade como essa reencarnatória de estarmos juntos nesta noite. E vamos dizer assim: Pai amoroso, Pai amigo, Pai bom, que nos dá a oportunidade, Senhor, do conhecimento dessa doutrina abençoada, de dilatarmos o nosso entendimento através do estudo de obras tão nobres, assim como esse livro que estamos hoje tendo a oportunidade de estudar, o livro Memórias de um Suicida. Neste momento, Senhor, estamos procurando trabalhar os nossos pensamentos e sentimentos, direcionando sempre ao Teu bondoso coração, para que em súplica a Ti possamos lembrar dos nossos irmãos que estão vivenciando as suas dificuldades, possamos pedir por eles, Senhor, possamos implorar a Ti que tenha misericórdia desses irmãos aflitos, desses que estão passando por tantas dificuldades. Irmãos nossos, Senhor, que no período da sua trajetória cometeram equívocos, mas que eles tenham a certeza de que Tu não desamparas a quem quer que seja, e que certamente esse momento de dificuldade que eles estão vivenciando certamente passará, e eles terão uma nova oportunidade. Eles terão a bênção do retorno à vida, que se alimentem da esperança e que tenham a certeza de que Tu estás no leme de nossas existências. Abençoa, Senhor, a esses trabalhadores desses hospitais, a esses queridos amigos que estão velando pelos nossos irmãos sofridos e certamente por cada um de nós. Que recebam eles o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso agradecimento. Porque neste momento, Senhor, estamos trabalhando para nos melhorarmos e também doarmos o pouco que temos em favor desses corações. Agradecemos, Senhor, a bênção deste momento e desta oportunidade. Pedimos por cada um de nós que aqui estamos nesta sala, pelo nosso companheiro Mário, que hoje aqui não pode estar conosco, mas certamente está vibrando também por nós, e que a nossa companheira Luísa traga esse carinho, essa palavra amiga e esses esclarecimentos que certamente o seu coração generoso direcionará para todos nós. Que Deus ilumine o nosso espírito imortal e nos dê a todos as bênçãos da sua paz. Que Dona Ivane Pereira, Senhor Cair Bachutel, de igual forma, estejam velando, amparando, instruindo e intuindo a todos. Muita paz para cada coração e que Deus nos abençoe.
Boa noite, ND Dias. Boa noite, Fátima. Boa noite, Céia. Um beijo no coração de todos vocês. Estou passando para você, Akanda, para a leitura do nosso livro. Que Deus abençoe todos vocês. Boa noite a todos que chegaram, né? ND Dias, Fátima, Rita, oi Yasmin, tudo bem? Céia e o Pinguim, né? Então vamos lá, página Clauceu também. Oi, querida, boa noite, Céia. Então, a página 175, né, o segundo parágrafo, vamos lá. Começar, né? Vamos trabalhar. Passaram-se 2 anos, longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno, votando-nos à situação amara deixada pelo suicídio. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e desfalando por via mediúnica. Por esse tempo, relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava e aos demais frequentemente, quer através dos pensamentos e irradiações benévolas que dirigia a nosso favor ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente, forçoso será confessar. Perscrutador, corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta, insofrido, que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com férvido encantamento. Ia ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas de nossa colônia em corpo astral, durante o repouso noturno, ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiam a entrada por achar perigoso para ele contato tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava, e uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável com o intrépido amigo possuía, é certo, conselheiros e guias, assistência particular, como médium que era. Não obstante, possuía também o livre-arbítrio, a vontade livre para agir como lhe aprovesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-se os dedicados mentores uma entrevista amistosa com um amoroso compatriota. Já passei. Vou parar aqui, tá? E ela colocou aqui o trecho para parar, mas eu já tinha passado. Dá uma paradinha, tá, Luísa? Dá uma paradinha, depois a gente volta. Ela parou em máximo rigor, depois a gente retoma a leitura, tá? Isso, amiga, levanta a mãozinha. Passando para você, querida.
Boa noite, que o Senhor Jesus nos abençoe. Peço desculpas, irmãs, semana passada não ter podido estar presente, por questões da internet, não consegui chegar. Mas graças a Deus hoje nós estamos aqui reunidos. Antes de a gente começar o parágrafo de hoje, né, do início do nosso estudo, retornar só um pouco do pensamento do estudo anterior, em que vem justamente fundamentar do que é o real papel do médium, né, nesse trabalho. Inclusive, é até inspirador para os nossos corações. E, interessantemente, vou deixar como um guia assim, de sugestão, né, da nossa leitura. Foi relançado o livro da nossa querida Dona Ivone, Cânticos do Coração, volume 2. E esse livrinho, que eu terminei de ler ontem no ônibus, ele é muito interessante porque ele vem trazendo vários casos da Dona Ivone que fundamenta o estudo que nós vamos hoje aprofundar com relação ao papel do médium. Porque no estudo anterior, nós fomos levados à reflexão pelas revelações de nosso irmão Camilo, da importância dessas relações que nós vamos criando com os espíritos, já ainda no plano material, as nossas relações de amizade, os laços de amizade que vamos levar para a eternidade, né? Quando oramos uns pelos outros, vamos criando esses laços de amizade entre os médiuns e os espíritos. E Camilo finalizava para a gente, né? Uma doutrina como essa, capaz de lapidar corações, abrilhantando-nos com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos, não pode estar distante das verdades celestes. E a continuidade do estudo, ele aprofunda sobre esse nosso irmão, esse nosso amigo médium. Por que nós trouxemos a sugestão desse livro da nossa amiga e sempre orientadora das nossas almas, a nossa irmã Dona Ivone? Porque nesse livro, Cânticos do Coração, volume 2, que foi lançado, nós tínhamos só o volume 1, nesse volume 2, Dona Ivone conta suas relações de amizade, alguns casos, como a história de o reverso da medalha, um estranho caso de suicídio, o flagelo do século, que vem falando sobre a obsessão, em que a Dona Ivone, ela trabalhava no momento do repouso físico, justamente no socorro dessas almas, né? Ela realizava justamente essa descrição que nós vemos aqui no nosso estudo. E interessante que o nosso irmão Camilo, isso me chamou muita atenção no estudo, ele traz algumas adjetivações desse nosso irmão médium. O som tá ok? O som tá ok para todos? Só para eu poder saber assim, se tá realmente bom o som. Tá ótimo. Obrigada, Rogério. Obrigada, mano. Aí ele fala aqui, né? Percrustador. Quem é percrustador? É aquele que investiga, que tenta conhecer, que vai em busca dos esclarecimentos quando vem a dúvida. Corajoso, né? Impávido. É aquele que tem aquela coragem destemida, insofrido, que nada sofre. E aí, trazendo a reflexão dos casos da Dona Ivone, desse livro, existe um caso de um socorro espiritual que ela vai realizar, que é o da Carmelita, é o capítulo do livro, em que é uma irmã que comete o suicídio após 2 relacionamentos afetivos desventurosos. E nesse socorro espiritual, ela na espiritualidade, ela foi a médium do Padre Vitor, relatado no livro. E ela que intercambiava toda essa comunicação entre o espírito Padre Vitor com esse espírito que cometeu o suicídio, a Carmelita. E ela vai descrevendo ao longo do texto todas aquelas sensações que ela percebeu, né?
a descrição daquele ambiente e me fez muito lembrar dessa coragem que hoje nós temos que ter até para ser cristão no mundo. Porque quantos de nós, muitas das vezes, nos tornamos tímidos. Interessantemente que hoje, lá no estágio, houve um comentário com relação à questão religiosa de uma reportagem que a Record fez, uma reportagem longa, de alta crítica com relação ao programa que eu não vi, de uma minissérie recente da Rede Globo, em que falava sobre o candomblé, né? Então, a discussão não foi a religião A ou a religião B, mas assim, até onde a sociedade nos coloca, né, na timidez, no mascarar da nossa fé. Interessante que uma colega do trabalho, a técnica lá do laboratório, eu vim a saber hoje que ela é umbandista. E o laboratório, o professor, não gosta nem de falar do nome de Deus, né? Ele se recusa, inclusive o nome dele é Jesus, mas ele não gosta de ser chamado por esse nome. E o restante da equipe, né? É tudo da religião protestante. E ela hoje, ela confessou, e como a gente, né, tava com o estudo na cabeça, e ela hoje, ela confessou isso, né? Eu sou umbandista, sou praticante, né? Estou me desenvolvendo, mas eu tenho muita vergonha, porque aqui no laboratório, Luísa, eu sei que você é espírita, por isso que estou lhe falando, eu sei que aqui no laboratório a maioria é protestante, e eu sei o quanto tem essa resistência, enfim. E é interessante porque aqui nós vemos esse médium nos ensinando e a Dona Ivone fala isso, é muito interessante no capítulo em que ela fala, vou pegar aqui o nome para quando vocês tiverem, esse mesmo, o flagelo do século, em que ela fala da obsessão, em que ela chama-nos atenção, nós médiuns, em que ela fala que nós médiuns precisamos nos educar. Eu até separei aqui um trechinho para a gente ler, para eu ler, porque eu acho que é uma reflexão muito profunda para nós que estamos estudando a doutrina, que somos verdadeiramente apaixonados, mas que ainda falta esses adjetivos, talvez, a coragem, né? A impavidez da nossa alma, essa coragem destemida de ser espírita. Não de fazer proselitismo, mas de vivermos a nossa fé não somente no centro espírita. E a Dona Ivone, nesse livro, Cânticos do Coração, ela fala assim pra gente, eu peço licença para ler, porque é muito rico e eu acho assim que eu não conseguiria passar a mensagem se não fosse pela leitura, mas eu vou ler pausadamente. Nesse capítulo, Flagelo do Século, ela fala assim, porque o fato de ser espírita não é apenas dirigir um centro de estudos ou experimentações mediúnicas, subir a uma tribuna e dizer coisas belas, mesmo porque o espiritismo é sempre belo de dizer, nem mesmo fornecer semanalmente tantas ou quantas sacolas de gêneros alimentícios ou vestuários aos necessitados. Esse benefício, realmente louvável, também o fazem os adeptos de outras convicções ou de nenhuma convicção, livres pensadores, materialistas e até ateus. Muitos destes que conhecemos dão até com a mão direita sem que a esquerda veja, observando um preceito cristão altamente humanitário. O fato de se dizer espírita é também zelar pelo patrimônio que nos foi concedido pela revelação, respeitar e praticar com autenticidades e exemplos bons os ensinamentos superiores que há um século recebemos do alto. É assinalarmos esses mesmos ensinamentos livres de sofismas e ideias pessoais que a vaidade inspira. É sermos humildes de coração e dignos da assistência espiritual que não cessamos de rogar, aprendendo com o mestre as qualidades que de cada um de nós poderão fazer um discípulo verdadeiro,
e não falsos profetas que deturpam tudo aquilo que nos códigos doutrinários encontram. Aí ela, pulando 2 parágrafos, ela prossegue. Espíritos obsessores são famintos de pão espiritual e nem sempre culpados e maus como o nosso exagero e o nosso terror nos fazem vê-los. São comumente grandes injustiçados, grandes ofendidos, feridos no que tiveram de mais caro ao coração, carentes de nossa atenção. Se os amarmos, se por eles orarmos, com a sinceridade com que oramos por um ser querido, se possuirmos confiança no Cristo de Deus, eles se tornarão nossos amigos, e nenhum mal nos farão, porque o grande remédio para combatê-los é o amor. É preciso educar os médios, aproveitando-lhes as possibilidades porventura existentes, a fim de socorrê-los, socorrendo a nós próprios, pois que para tão alta operosidade são indispensáveis médiuns, de alto gabarito moral, mental e afetivo. É preciso aprender com Cristo de Deus a fornecer o pão espiritual também a esses pobres execrados, quando a verdade é que eles foram homens e mulheres, como quaisquer outros filhos de Deus, apenas um pouco mais feridos pela sociedade e pelos próprios indivíduos. Quando eu li, né, essa parte, e aí ela finaliza, né? Meditemos sobre isso e fortaleçamos nossa fé. Ninguém fará esse trabalho por nós. Quando eu li esse capítulo, né, já estava com o estudo pronto, falei, não, mas eu vou mudar, estava com uma mensagem de Emmanuel. Falei, eu vou trazer a Dona Ivone, porque nesse capítulo, eu acho que é um alerta para nós dessa coragem que nós precisamos ter para vivenciarmos dentro das nossas possibilidades, como ela sinaliza ali, né, as qualidades pertencentes a cada um dos médios, para exercer essa tarefa. E eu achei muito próprio, pelo menos para mim foi um grande puxão de orelha, quando ela fala, né, desse nosso encantamento da doutrina. Para nós isso faz parte da doutrina, né? Realizarmos o trabalho social, o trabalho da divulgação, como horas aqui estamos a realizar, mas ela justamente a falar, e por esses espíritos que ninguém ora. E esse livro é muito interessante porque ela vem justamente, quando ela já traz esse capítulo, ela já trouxe alguns exemplos vividos por ela na espiritualidade, como, por exemplo, por um espírito, né, em que ela orou durante 15 anos e ela já não tinha notícia dele. Há 8 anos que ela não o encontrava nem na espiritualidade, ela não sabia como estava esse espírito, mas ela continua a orar e continua a realizar o trabalho dela no momento do repouso físico. E esse livro traz basicamente exemplos dessa vivência mediúnica, dessa particularidade mediúnica da Dona Ivone. E um dia esse espírito aparece, ela sem notícia desse espírito ao longo desses anos todos, mas ela ainda continuava a orar por essa alma. E esse espírito vem numa reunião, incorpora num médium que nem sabia, ela cita, né, Dona Ivone, que esse médium nem sabia que ela orava durante 15 anos pelo socorro espiritual, pelo esclarecimento que essa alma adquirisse. E esse espírito vem agradecer a ela por esses 15 anos de oração, que nenhum dia ela havia esquecido dele. O espírito faz essa citação e que estava muito agradecido e que comunica a Dona Ivone que já estava com seu planejamento reencarnatório aprovado, em vias já de iniciá-lo. E é muito interessante porque esse estado de apaixonamento, de enamoramento, até citado pelo nosso querido Camilo, com o nosso irmão, em que foi avaliado pela sua intenção, quando ele vai ao socorro num ambiente espiritual, em que para ele, na condição espiritual do momento e nas possibilidades de socorro dele, não era ainda apropriado, né? Então, ele recebe todo esse amparo, como a gente vê da espiritualidade, em que o nosso irmão Camilo cita, que fala, levando em conta a sinceridade das intenções. E é interessante isso, eu achei muito interessante,
Porque nesse capítulo em que a Dona Ivone fala dos médiuns, ela fala que os médiuns têm muito medo de orar para os obsessores e para os suicidas. Porque acredita-se, a grande maioria dos médiuns, a Dona Ivone cita, que vai acabar, né, não conseguindo, enfim, socorrer essas almas e ainda vai ficar em estado de perturbação. Ela cita isso, que esses espíritos, principalmente os suicidas, acabam não sendo lembrados por nós de decorrência desse nosso, entre aspas, medo de, ao estarmos em contato com essas almas, sofrermos algum estado de perturbação. Aí ela vem justamente a citar de que esse trabalho realizado na espiritualidade, ela nunca realizou sozinha. Ela cita em vários casos no livro, em que ela sempre estava com a assessoria mediúnica espiritual, não sei se eu posso dizer assessoria, né? Enfim, mas ela sempre estava com o Padre Vitor a acompanhar, a orientar, ou ora era o Dr. Bezerra, né, sempre dar a assistência do socorro, e que ela fala que, na verdade, essa nossa justificativa de que não realizamos o socorro, não realizamos a oração por essas almas, é uma justificativa infundada, porque o trabalho é sempre um trabalho espiritual, realizado com a espiritualidade superior, nos guiando, nos orientando. E eu achei muito próprio, né, por um acaso, eu tive contato com esse livro, e o estudo vem justamente a falar dessa questão, né, de que nós temos que ter essa coragem, porque muitas das vezes a gente entra para a doutrina, estuda, realmente é uma doutrina de vida, de prática da nossa verdadeira vida, vida espiritual. Eu, por exemplo, fujo do trabalho da obsessão, né? Tô sempre dando uma desculpa. Minha desculpa agora é quando eu passar num concurso, enfim, mas eu já vi que e até esse estudo me fez muito a pensar, né, sobre isso. E eu tenho, né? Dona Ivone me alertou, várias justificativas para não estar no trabalho ainda, que são justificativas infundadas. Está me faltando justamente, peço desculpa pelo exemplo pessoal, essa impavidez, essa coragem e até mesmo essa busca do esclarecimento que esse médium aqui tinha, porque ele não estava só com uma coragem destemida, sem uma consciência racional do que estava fazendo, né? Tipo, entusiasta. Ele não estava vivendo o entusiasmo. Ele já estava com essa consciência. Mas o som tá bom? Para os outros amigos, tá ok? Obrigada, meu amor. Obrigada. E esse irmão, ele estava vivendo e a espiritualidade, respeitando esse livre-arbítrio dele, mas não deixando, né, de orientá-lo na disciplina. Eu vejo muito isso, né, que quando a espiritualidade observa as suas intenções e não lhe permite a entrada, porque era asaz perigoso, bastante perigoso, o contrato direto com aquele ambiente privativo dos réprobos, para esse médium, né, e a espiritualidade dá todo o assessoramento, não sei se eu posso usar essa palavra, né, guiando para que ele não esse contato, mas instiga nele esse exercício da faculdade mediúnica, mas com a observação da disciplina, da cautela, da orientação. Aí é que entra, né, o grande tesouro que é o estudo por meio da revelação espiritual. Porque apesar de nós, né, sermos bem novinhos assim na experiência, nós não estamos vivendo essa experiência 100% crua. Porque graças à misericórdia de Deus, pela revelação espiritual, a gente já começa a ter breves traços de compreensão, de entendimento do que é essa verdadeira vida, né? E é interessante que logo no início do parágrafo, o nosso irmão Camilo fala, né, dos equívocos que eles haviam cometido contra Deus,
contra eles mesmos, contra a natureza e contra as leis sempre ternas, né? As leis que duram para sempre. Para nós podermos também refletir, né? É que se hoje nos é dada essa oportunidade do trabalho mediúnico, inclusive esse estudo me levou muito a uma reflexão de que como que eu estou vivendo a mediunidade no meu momento do repouso físico. Porque grandes e magníficos socorros espirituais, claro que eu não sou um espírito, né, da conquista da Dona Ivone, mas a Dona Ivone, muito socorro, muito assessoramento espiritual, realizou. E as suas vibrações, as suas preces, sempre lembrando, né, dessas almas. E aí eu fiquei me questionando, né, o que eu estou fazendo, né? Às vezes até a oração a gente faz em 2 palavras, porque teve tempo para tudo no dia, mas no momento da oração estou muito cansada, preciso dormir, agradece só pelo dia, né? E a gente, o que é prioritário na vida, né? Então, se a gente puder continuar a leitura, eu não sei, porque aqui no meu computador tá batendo 10h05. Aí eu queria perguntar a você, Amanda, se eu falo mais 10 minutos ou se a Canda pode ler mais um pedacinho. Vamos ler mais um pouquinho, né? Dá tempo. Deixa eu achar aqui onde vai. Pronto, achei. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo visível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas, sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os dedicados mentores uma entrevista amistosa com um amoroso compatriota. Inesperadamente visitamo-lo. Fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente. Enquanto lhe davam ordens de algo dizer-lhe por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Não visitáramos, no entanto, senão o médium, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. Chegamos ao final do parágrafo, Luiz. Passar para você, irmã. Pronto. É interessante que esse capítulo, esse parágrafo, fala-nos, né, aprofunda aquilo que no estudo anterior o nosso irmão Camilo fala, dessas expressões de amizade. Desculpa citar novamente esse livro da Dona Ivone, porque os casos são muito ricos. Eu chorei muito na condução lendo, quando os espíritos, né, voltam para Dona Ivone. Tem um espírito que ela também ora por mais de 20 anos e agradecem a ela pelas orações, por ela ter lembrado, por ela nunca ter esquecido. Eu não sei, eu imagino que a Dona Ivone devia ter um caderninho assim com o nome das pessoas, né? E a gratidão dessas almas, inclusive existe uma alma que acho que é a irmã Carmelita, que pede para Dona Ivone que não deixe jamais de orar por ela, porque ela fala, né, que a reencarnação dela será uma reencarnação muito difícil, porque ela desencarnou por via de suicídio. Então, ela teria até um corpo físico limitado, uma vida, né, de muitas dificuldades, mas que ela estava muito feliz com esse planejamento, com essa reencarnação. E hoje, né, o nosso querido Djalma, na Rádio Rio de Janeiro, de madrugada, né, quando eu estava estudando, ele trouxe um estudo, eu não sei se as irmãs alguém acompanhou, em que ele falava
justamente dessa relação. Engraçado que quando a gente está assim com o estudo na cabeça, parece que tudo vai aparecendo, né? Que se encaixa com o estudo. E aí ele estava refletindo justamente sobre essa nossa relação, no momento do estudo dele, ele estava refletindo justamente sobre a nossa relação com os espíritos que hoje se encontram na erraticidade, que amanhã vão estar reencarnados, e que a gente vai estar ao contrário, vai estar na erraticidade, mas que esse ir e vir, né, que a gente vai às vezes trocando de lugar com esses espíritos, mas que a gente nunca vai romper esses laços afetivos. Hoje somos nós, ele até fala muito isso, né? Ele falou isso bastante no estudo. Hoje somos nós a orarmos por eles e que possamos a Deus que um dia talvez seja eles a orarem por nós na espiritualidade, a nos sustentarem a caminhar de progressos e imortalidade nossa de alma. E esse estudo, né, esse breve estudo que nós estamos fazendo, justamente fortalece para nós esses laços de amizade que são eternos. Porque com certeza o nosso irmão Camilo aqui, né, traz para a gente a descrição de uma amizade que vai se perdurar, porque ele retorna e tem essa oportunidade de agradecer, né, de como recompensa toda essa grande dedicação dessa alma que tinha, né, como grande escudo para essas vivências nesses ambientes espirituais que a nossa, né, memória física não é capaz de alcançar e nem descrever. Ele tinha como grande escudo a sua fé, que lhe inspirava cada vez mais esse desejo de viver ao bem, esse desejo de viver a boa nova, de viver a doutrina, não só na sua beleza da palavra, na sua beleza dos gestos, para o outro ver, né? Ele vivia profundamente e verdadeiramente o que é ser médium. Então, finalizando esses 4 minutinhos que tem aqui no meu computador, eu acho que o estudo, pelo menos o que eu posso dizer que ficou para o meu coração, foi a grande e profunda reflexão do que é ser médium, né? Ser médium não é estar num trabalho somente, né? Não é estar somente num trabalho específico, mediúnico, com data e hora marcada na nossa casa espírita. É viver a mediunidade como um saber ser, né? Saber ser médium continuamente na nossa vida. É viver como tal, né? Viver as nossas experiências da vida de encarnado como médium, né? Como esse grande servidor do progresso, da vivência do amor. E aproveitarmos de forma magnânima o nosso repouso físico, para que o nosso guia e os espíritos, né, que também trabalham nesse grande trabalho aqui nosso, que é um trabalho de socorro, que a gente esqueça que essas almas, que a gente possa estar junto na espiritualidade, né, ainda como o soldado, aquele que acaba de entrar no quartel, mas assim, já fazendo a nossa parte de forma consciente. Eu confesso que esse estudo me emocionou muito nesse sentido de me levar à reflexão profunda de que como eu estou vivendo a minha mediunidade, como eu estou sendo médium, né? Como eu estou vivendo essa capacidade maior de intercâmbio com a espiritualidade. Não é? Com certeza a gente lembra muito da nossa mediunidade nos momentos de ostensivos da nossa vida ou nos momentos extremamente bons em que percebemos que claramente a espiritualidade superior nos guiar, independente das sensações físicas que tenhamos de percepção, mas a gente, pela racionalidade, pela compreensão que a doutrina nos traz pela revelação espírita, percebemos a espiritualidade superior naqueles momentos não tão bons e que a gente, né, se afina com os espíritos com outras intenções que não do progresso, esquecidos de que é uma continuidade na nossa vida, esquecidos que é o saber ser, né? Saber estar, viver como médium de forma contínua.
eis-me aqui, Senhor, né? E vivermos esse serviço com coragem, com sabedoria, porque para viver nessas zonas de socorro espiritual, como um integrante, como um falangeiro da equipe da nossa querida Maria, da equipe da espiritualidade que assessora todo esse trabalho de socorro aos nossos irmãos suicidas, é preciso ter coragem, porque é interessante, porque no final do ano passado, só para finalizar mesmo, e para fazer essa comparação, eu passei numa região aqui do Rio, para quem não conhece, em que foi transferida a Cracolândia, de uma região, foi para a entrada da Ilha do Governador. E eu, né, por questões lá do laboratório, preciso muito ir na FRJ, na Universidade Rural. Então eu passei naquele local em que é conhecido como a Cracolândia aqui no Rio. E o meu primeiro comentário, eu estava com o motorista, né, lá da faculdade, que nós fomos levar alguns materiais, e o meu primeiro comentário para ele foi o seguinte: eu falei, ai meu Deus, esse carro não pode parar aqui agora, que eu vou morrer. Vou morrer de tanto medo de estar aqui, né? E eu lembrei disso, né, fazendo esse estudo. Eu falei, pois é, né? É uma vibração diferente, uma vibração que eu não estou acostumada, no meu espírito, obviamente. Mas olha o meu pensamento, né, de fuga, de negação, faltando essas características, essas adjetivações que o nosso irmão Camilo cita do amigo médium, né, dessa coragem, desse desejo maior do bem, de ter a fé como um grande escudo. E encarnada num exemplo do dia a dia, numa vivência do dia a dia, eu já dei mostras de que eu não tenho toda essa coragem para estar num ambiente com uma vibração, não vou nem dizer superior ou inferior, mas com uma vibração diferenciada daquilo que eu considero uma vibração mais equilibrada para mim estar, porque os espíritos superiores estão nesses ambientes com uma vibração diferenciada da deles, mas com certeza não entrando nessa sintonia e realizando, eu fui ver o som agora, obrigada, realizando o trabalho. São 10h15, que o Senhor Jesus nos abençoe. Peço desculpa aos nossos irmãos, assim, pelas falhas, pelas imperfeições, mas busquei fazer o meu melhor, agradeço as vibrações, a oportunidade, que com certeza a oportunidade desse estudo foi maravilhosa para uma reflexão muito profunda do que eu estou fazendo com esse grande tesouro da revelação espírita e o que eu estou fazendo em saber-me ser e viver como médico. O Senhor Jesus abençoe a todos os lares, a todos vocês, e que tenhamos muita coragem na nossa alma, muita força, muita perseverança para persistirmos na nossa decisão de viver o bem na nossa vida, de viver a boa nova, de viver o amor, para que um dia a gente verdadeiramente possa ser reconhecido como um discípulo do Senhor Jesus, por muito nos amarmos, e que fiquemos, né, com a frase final da Dona Ivone, que ela nos fala: meditemos sobre isso e fortaleçamos nossa fé. Ninguém fará o nosso trabalho por nós. Que o Senhor da vida nos abençoe, assim seja. Vou liberar aqui um livro, tá? Vocês estão com som? Não sei o que aconteceu, fechou tudo aqui. Mas esse é um momento muito especial, onde agradecemos a Deus, nosso Pai, a bênção, da oportunidade de ouvir a nossa companheira, essa amiga muito querida nossa, lá do CELD, esse generoso coração que trouxe o conhecimento através da leitura de outros livros da Dona Ivone e nos incentiva também a buscar, a pesquisar, a trabalhar em nós essa vontade de ser mais um trabalhador, aquele que quer continuar fazendo bem. E agora vamos agradecer a esse Pai amoroso por ter nos dado essa possibilidade. E vamos dizer assim: querido amigo, querido Mestre Jesus, Mãe amantíssima Maria de Nazaré, Deus nosso Pai, de bondade infinita,
Estamos mais uma vez agradecendo essa oportunidade, agradecendo ao coração magnânimo de todos que nos auxiliam para que possamos nós estarmos nesta caminhada rumo ao trabalho de desenvolvermos em nós o bem em ação. Estamos pedindo a esse Pai amoroso para que essas energias benfazejas que estamos recebendo a cada momento de estudo, a cada movimentação das nossas energias, que possa envolver os nossos irmãos. Esses, Senhor, que estão nessas regiões de grande dificuldade, que recebam de Maria de Nazaré, nessas colônias abençoadas, o estímulo para que eles observem a bondade desse Pai, para que eles tenham a consciência de que cada momento vivenciado é um momento de aprendizado e que certamente tudo o que estão passando é para reflexão e certamente haverão de despertar para não mais cometerem os equívocos do passado. Estamos aqui, Senhor, agradecendo por sabermos que as nossas preces são ouvidas e que cada benfeitor amigo está acolhendo a esses que sofrem em seus braços fraternos. Que recebam eles o agradecimento a Deus nosso Pai e as melhores vibrações para todos os nossos irmãos que estão nessas colônias de grande dor e dificuldade. Ora, pedimos, Senhor, que Ele abençoe também a nossa irmã Dona Ivone Pereira, a esses espíritos amigos, Senhor, a esses generosos corações que estão observando a cada um de nós as nossas fragilidades e dificuldades e nos estimulam a cada instante da nossa caminhada a buscar também, Senhor, o aprendizado para ocuparmos as nossas mentes e os nossos corações com essas energias de amor, de solicitude e de boa vontade. E em nome de Jesus, em nome desses espíritos amigos que velam por nós amorosamente, em nome de nossa querida Mãe Maria de Nazaré, mas sobretudo em nome de Deus, agradecemos por tudo, agradecemos a esses irmãos que aqui vieram, a esses que estão junto a nós nesse momento de estudo, que cada um de vocês, meus queridos, recebam esse abraço fraterno e pedimos a Deus que nos abençoe e que nos dê a permissão para encerrarmos esse momento de estudo do nosso livro Memórias de um Suicida. Um beijo a Luísa, um beijo a todos vocês, meus queridos. Vou passar agora para a Mana para botar a nossa mensagem. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus nos abençoar e proteger, para que assim seja. Fiquem com Deus. Amigos e irmãos em Jesus Cristo, que a bondade de Deus abençoa a todos vocês nesta noite de luzes e de paz espiritualizadas. Falar ao coração de todos por uma data aniversária, a recordar a noção do dever para o homem, porque a verdade é que nós todos, em datas como esta, festejamos o que já foi, e isto nos enche de alegria o coração, mas precisamos igualmente recordar o que precisamos ser, e isto nos enche de responsabilidade o coração. Homens e mulheres reunidos em nome do Senhor, propõem-se a servi-lo, socorrendo a indigência moral e física, propondo-se também a superar divergências
para que esta tarefa de socorro seja cumprida. Mas a fraqueza de caráter é própria da alma humana. E a alma, quantas vezes, deixa de prosseguir no trajeto do bem, justamente porque não visualiza a construção superior, a construção maior e melhor. Por isso, falamos a vocês de responsabilidade para que a visualização de todos seja a mais ampla possível, a mais adequada possível, a mais perfeita possível em termos de criação, em termos de amor e fidelidade. Abençoados sejam os anos passados aqui. Abençoados sejam os momentos de elevação espiritual, de estudos e trabalhos. Abençoadas sejam as mãos que se dedicaram a trabalhar no bem. Os pensamentos que serviram para edificar ideias e conceitos que sustêm a casa. Abençoadas também sejam as oportunidades que passaram. E junto a Jesus, junto aos companheiros do bem, que se crie uma bênção diferente. A bênção que conduzirá o homem ao conhecimento de si próprio, a luta pela causa do bem, o descortinho dos valores morais. O Espiritismo é, acima de tudo, o núcleo de moralização do homem moderno. Dele nos aproximemos. Busquemos forças para prosseguir em nossas tarefas. Que Deus e Jesus, os amigos da casa, os anjos guardiães de todos vocês, protejam, amparem, sustentem as tarefas desempenhadas aqui. Paz ao coração.